Boa noite, essa é a Rede Relâmpago e esses são os programas maravilhosos. Hoje é dia de estreia, Aliás, um programa que você já conhecia já há muito tempo atrás, apresentado pela Vanessa Porto, a quem eu mando um beijo. E hoje nós temos uma nova apresentadora desse programa que ficou lá guardadinho, para a gente poder continuar essas nossas conversas sobre o mundo místico, sobre o mundo holístico, enfim. Deixa eu começar com o nome do programa, que é Universo Místico. Era Universo Místico. E a partir de agora, para você que já via o Universo Místico com a Vanessa Porto, hoje nós batizamos o programa com um novo nome, Universo Holístico. Por isso hoje o nome do programa é Universo Místico / Holístico. E deixa eu chamar aqui a nossa especialista sensacional, a quem a gente vai, claro, vamos compartilhar conhecimento. Ela vai... Que faz sua estreia aqui na Rede Relâmpago. Deixa eu mandar para ela uma boa noite sensacional para essa estreia e desejar uma boa sorte a ela nessa longa caminhada, se Deus quiser, aqui com a Rede Relâmpago, comigo, Vitor Corso também. Muito obrigado pela presença de todos. Ela está chegando por aqui. Atenção, daqui a pouquinho ela surge. Dilma Oliveira, seja bem-vinda. Olá, boa noite, gente. Eu tô tão feliz que eu tô aqui com vocês. Ai, obrigada, Vitor. Muito obrigada, viu? Pelo convite. Espero que esse seja o início de uma parceria longa. Que bacana. Assim eu sinto. A gente que agradece, Dilma, todo o teu astral, né? A Dilma Oliveira, gente, para quem não acompanhou, a Dilma a gente se conheceu através do Saúde, etc., que eu mando um beijo para Tatiana Pagung. Aliás, não teve ontem também. O Saúde, etc., né? A gente teria o Diego Roque como convidado, porque eu tive um problema para resolver no Rio e acabei que falei, olha, não vou conseguir chegar. Mas eu tentava conseguir chegar, até que veio aquele problema com a ponte Rio-Niterói. Para você que está no Brasil inteiro, isso foi notícia no Brasil inteiro, veio um navio, bateu na ponte Rio-Niterói, e eu moro num bairro bem pertinho da ponte. Então, quer dizer, eu ia chegar até em tempo, de repente, até conversar com a Tatiana, mas fui resolver um problema muito sério lá no Rio e acabei, bom, mesmo que eu quisesse, eu não ia chegar. Tive que dar a volta. Para quem não conhece aqui, o estado, tive que dar uma volta praticamente o estado do Rio inteiro para chegar aqui. E a ponte era rapidinho. Olha, um caminho de 30 minutos durou para mim 2 horas e meia. Para ter uma ideia, cheguei em casa por volta das 23 horas. Dilma, bom, isso aí, a gente trabalha com transparência, eu estou falando aqui com todo mundo, aqui com vocês e tudo mais. Eu quero só agradecer a você ter aceitado o convite. O Saúde, etc., com a Dilma foi sensacional e eu a convidei no ar para poder participar desse programa que a gente já batia papo aqui, que era o Universo Místico, que virou o Universo Holístico. Eu queria saber, Dilma, se você manda um beijo, um abraço para alguém carinhoso, por favor, fica à vontade, vai lá. Vamos lá, eu quero primeiro agradecer o pessoal que está aqui. Já vi a Pri, a Rá, são amigas muito queridas, maravilhosas, assim, que eu amo de paixão. E quero agradecer principalmente a Tatiana, porque foi ela que proporcionou, né, esse nosso encontro, e aí me fez o convite. Na verdade, eu tinha convidado ela para fazer uma live comigo, aí ela foi e mandou o convite de volta. Ei, só para fazer uma live comigo na Rede Relâmpago, eu digo, só hoje. Aí deu tudo certo, então eu aproveitei, né? Porque é uma coisa que eu sempre digo, gente, dá o primeiro passo, sabe? Aí você coloca o seu pezinho lá, o universo vai colocando o piso para que tu consiga pisar, sabe? É mais ou menos assim. Então, quando tem esse tipo de convite, o Vitor mandou o convite, eu já recebi na hora. Tem nem o que pensar muito, não. Bora lá. Muito legal a sua participação. E agradecer a todos pelo carinho, por todas as mensagens que eu tenho recebido, enfim, só gratidão. Você merece, Dilma. Você merece. Olha, foi um sucesso danado. E a Dilma, ela vem com palavras muito legais aqui pra gente. Né? Eu, pelo menos, ela me mandou algumas mensagens muito legais, muito calorosas, inclusive em relação à Rede Relâmpago. Essa é uma estreia do programa, ela trouxe alguns temas, mas como primeira aula, sempre que a gente tem uma primeira vez de um especialista, a gente fica ali, grudadinho ali na cadeira como alunos, né? A gente fica assim e tal. Quem é o professor que vai vir? Quem é? É a Dilma Oliveira.
E a gente vai conhecer um pouco da carreira dela, saber um pouquinho sobre a terapeuta holística, que é a Dilma Oliveira. Saber como é que entrou, Dilma, dentro da sua vida, esse mundo holístico. Conta pra gente como é que tudo começou. Vamos lá. Você quer saber nessa vida ou nas outras? Eu já começo assim. Eu já começo com essa pergunta. Vamos lá. Pessoal, já deu para entender, né? Como é que vai ser a coisa. Então, preparem-se. Então, brincadeiras à parte, na verdade foi assim. Durante toda a minha vida, eu tive momentos que eu percebi que tinha alguma coisa assim que era um pouco diferente, mas até então não fazia ideia do que era, né? E aí, durante toda a minha adolescência, quando criança, eu sofri muita coisa que depois de tudo eu vim relacionar, eu vim compreender que estava tudo relacionado com a questão do parapsiquismo, né? Parapsiquismo, gente, entenda-se mediunidade, tá? E aí, eu comecei quando foi mais ou menos em 2005, eu estava morando aqui em Natal, porque eu sou de Natal, mas eu sempre morei fora, morei na Bahia, morei no Pernambuco, enfim, morei no Ceará. E aí depois aos 35 anos, eu estava aqui em Natal, estava trabalhando como técnica em enfermagem, que eu sou de formação, né, técnica. E aí eu estava trabalhando praticando já, trabalhava em hospital e tudo. Começaram a acontecer algumas coisas lá no hospital e, paralelamente, eu tenho uma irmã minha, a minha irmã, ela mora na Alemanha há mais de 20 anos. E um certo dia ela chegou, ela estava de férias aqui e me lançou o convite. Bora para a Europa? Aí eu, E assim, aí caiu assim em cima de mim, assim, aquela coisa da baixa autoestima, né? Aí eu já entrei em pânico, tipo, ai, como é que eu vou fazer? Eu não falo nenhum idioma, e aí, como é que vai ser? E fiquei, né? Deu medo, o medo do novo, né? Apesar de ser sagitariana, mas... Então, só que aí, eu entrei nessa mesma época, nesse mesmo dia, né, que ela me lançou esse convite, eu saí correndo, assim, desesperada, comecei a chorar do nada, assim, ai, eu não vou. E aí entrei dentro de um ônibus e fui para um centro espírita, que eu tinha muita vontade de conhecer, tinha uma conexão muito forte com esse centro espírita, que era Dr. Bezerra de Menezes. E aqui em Natal tem um centro dele, com esse nome. E aí eu peguei um ônibus sem saber nem para onde estava indo. Eu entrei nesse ônibus e porque assim, depois eu compreendi também que todo esse meu medo estava relacionado com toda a responsabilidade que eu ia ter que assumir depois. Inconscientemente, né, eu me adiantei, é como se eu estivesse já percebendo que algo ia acontecer com aceitar esse convite, algo ia mudar completamente minha vida, e foi isso que aconteceu. E aí eu entrei nesse ônibus, né? Chegou ao ponto do desespero ser tão grande que eu pensei em morrer. Eu digo, eu não quero ficar mais viva. E aí ainda bem que ao invés de entrar embaixo do carro, eu entrei dentro, né, do ônibus. E aí chegando lá no centro espírita, eu fiz teve um atendimento médico, e aí, médico espiritual, né? E aí eu conversando com o médico lá e tudo, e ele passou, pra vocês terem ideia do caos que estava. Eu, geralmente, no centro espírita, quando eles passam 7 passes, é porque a pessoa já está num estágio de assédio, autoassédio muito forte, né? Assédio é quando tem consciências extrafísicas que dominam você completamente. Aquela coisa assim que já está, tipo, entrega às baratas. Passaram para mim 15, pra você ter ideia de como eu estava já, ou seja, eu estava realmente no fundão do poço. E aí eu entrei, comecei a fazer o tratamento com os passes magnéticos e tudo. E foi bem interessante que, assim, o ideal é que você vá todos os dias. Aí eu, poxa, como é que eu vou fazer isso? O meu trabalho, assim, eu ainda não ganho uma grana que dá para ficar pegando ônibus todo dia para cá e tudo mais, vai complicar para mim.
E aí, quando eu fui saindo, aí, gente, tem uma vozinha que fala comigo, que essa vozinha, eu até pensava assim, gente, será que eu tenho esquizofrenia? Mas não é não, tá? Essa vozinha é a vozinha da nossa consciência, ou a vozinha de algum mentor, do amparador, que eu chamo de amparador, tá? Que são seres que nos acompanham durante a nossa vida, que nos dão indicações, né, do caminho, que ficam ali nos amparando mesmo, um amigo espiritual. E aí a vozinha foi e disse, olha para a placa da rua. Aí, oxe, a placa do nome da rua, o que tem a ver? Eu olhei, né? Quando eu olhei assim, cara, eu disse, peraí, eu moro nessa rua. E aí eu só fiz virar assim a cabeça, um quarteirão depois era a minha casa, era a casa que eu estava hospedada. Ou seja, dá para ir a pé. 5 minutos eu já estava lá no centro. Então eu fui, aí eu digo, ai, maravilha. Aí comecei, né, a frequentar o centro espírita, e aí já fui indicada para fazer curso, já comecei a trabalhar no centro espírita. Para quem nunca foi, tem uma mesa. É o que eles chamam a mesa, né, de trabalho, que o pessoal fica lá fazendo palestras, lendo o evangelho, enquanto paralelamente tem um atendimento com os passes e tudo mais. E aí foi tão rápido a coisa que simplesmente começou a fluir. E aí eu já era chamada para fazer uma mini palestra, já comecei a falar coisas assim, fazer a prece de entrada. E fui fazendo cursos e fui descobrindo o meu parapsiquismo, né? Comecei a incorporar, eu já incorporava. Só que aí eu já estava fazendo consciente, né? Já sabia o que estava acontecendo. Então foi... eu estou tentando encurtar aqui o máximo que eu posso. Isso era bacana. E aí... Vai, pode continuar. Olha, não sabia, tipo... Olha só, gente. Ela estava bem próximo da casa dela. E aí ela foi perceber que, caramba, a coisa estava fácil para que ela pudesse mudar a vida dela para ir lá. Vai lá. Continua, Zilda. Vai lá. É isso que eu digo, quando você está disposta, quando você assume, né, esse seu caminhar, o universo começa a te dar presentes. São esses presentes que acontecem. E aí, aí começou a acontecer muita coisa. Eu comecei a descobrir toda essa parapsique. Aí eu comecei a perceber também que quando eu estava no hospital, à noite, eu descobri que eu também estava saindo em projeção. Ou seja, quem já ouviu falar em projeção astral, viagem astral, vai saber do que eu estou falando. Que é a saída do nosso... É tipo assim, o corpo físico dorme e nós temos vários corpos. E o corpo espiritual, energético, ele sai. É como se ele saísse e fosse para estudar, fosse para trabalhar e por aí vai. A gente vai ter um programa aqui que a gente vai falar especificamente sobre essa tal da projeção astral. Sim. E aí, eu comecei eu chegava, teve uma vez que eu sonhei com... Não foi sonho, né? Depois eu descobri que era uma projeção com 2 pacientes. Uma das pacientes que estava em coma. E essa paciente, ela estava em coma profundo mesmo. E quando eu chegava lá, eu batia na porta, ela vinha me recepcionar. E aí eu olhei para ela e fixou a imagem de um lenço, que ela estava com um lenço na cabeça. Essa foi a chave. Beleza. De manhã, quando eu chego, fui falar para a prima dela, contei tudo. A prima dela ficou assim, assustada, e disse, Dilma, dá uma olhadinha ali. Peraí, aí chamou a mãe da paciente e disse... Aí eu contei a história novamente, ela disse, por favor, entre no quarto agora e olha como é que ela tá. Ela estava com o mesmo lenço. Eu nunca tinha visto esse lenço, apesar da gente dar banho, trocar de roupa, mas ela nunca tinha usado. Aí a mãe dela percebeu que era ela. Em sonho, você a viu com lenço? Em projeção. Eu fui no hospital, eu trabalhava de manhã, de tarde e de noite. Ela não usava esse lenço? Até então? Não, nunca tinha visto. Até então, não. E aí, essa foi a prova, né? Foi a comprovação para mim, né, do que realmente estava acontecendo. E aí aconteceram várias outras histórias que ao longo do programa eu vou contando.
Aí uma outra paciente também, quando eu cheguei de manhã, a mãe dela, ei, vai lá que Bianca tá desesperada querendo falar com você. E aí quando eu cheguei, ela disse, Dilma, você veio me acordar hoje para colocar o meu soro. Por quê? Fora do corpo, a pessoa também toma medicação, tá? E aí, voltando para minha história como terapeuta. Aí vamos lá. Aí, nesse meio tempo... Essa experiência vai contar seu dia. Olha, a cada programa vai contar uma experiência. Vamos fazer o seguinte. Cada programa, a Dilma, no finalzinho, ela vai contar minha experiência. E aí ela vai ter o quadro minha experiência e ela vai contar um pouquinho do que aconteceu em alguns dos fatos que ela viu como espiritualista, como terapeuta holística, com a vida dela que ela faz todo esse trabalho bonito aí. Vai lá, Dilma, continua, vai lá que tá legal. Então, e aí o que é que acontece? E aí eu saio, quando eu chego no centro, aí eu conversando com uma amiga minha, ela disse, eita, tá indo, né? Eu digo, indo pra onde? Ela, tá viajando, vai deixar a gente. Aí eu, como assim? Até então eu ainda não tinha aceito ainda a proposta da minha irmã. Mas lá no centro, essa amiga minha já sabia que eu ia. Aí eu digo, pois isso é um sinal. E aí eu pensei, aí eu aceitei, né? Então, entrei em contato com a agência de São Paulo, paguei uma agência para ir trabalhar como au pair, né? Como babysitter em qualquer país da Europa. Não tinha um país específico, era qualquer um. E aí conseguiram uma família para mim na Itália. Comecei a trabalhar na Itália como babysitter e depois disso, aí a vida foi me levando, né, por um caminho que eu terminei trabalhando com pacientes. E na sua grande maioria pacientes terminais, eu morava com eles na residência, cuidava deles 24 horas, só tinha 10 horas por semana livre e ficava nesse trabalho. E aí comecei um trabalho comigo mesma de autoestudo, de autoconhecimento, entrei em contato com o universo holístico, o universo dos sonhos, né, através da terapia junguiana, e graças à minha irmã, né, a ajuda da minha irmã. E aí entrei em contato também com a conscienciologia, e foi começando todo um processo, isso em 2006. Quando foi, aí passei 10 anos na Itália, depois eu fui para a Alemanha, passei 2 anos. Na Alemanha, aí eu já fazia meditação desde 2006, tá? Eu comecei todo o processo, meditação, tudo junto e misturado. Quando foi em 2012, aí eu comecei a sentir a necessidade de voltar para o Brasil, para colocar tudo isso, tudo que eu tinha aprendido, eu comecei a bolar um projeto e a minha intenção era voltar para cá para isso, né? Porque falava o meu idioma, era mais... Eu poderia falar com mais... por mais que eu falasse os outros idiomas, mas nunca é como a sua língua, né? Você vai falar com mais tranquilamente, clareza, aí por aí vai. Mas enfim, mais... Você fala com a língua, mais você fácil. fala com a língua. Eu falo, meu alemão está deixando um pouquinho a desejar, mas eu estou começando a estudar de novo para não perder. Falo italiano, falo o espanhol, aquele espanhol, assim, não é o espanhol, claro, né, é o nível básico, então, assim. Italiano, espanhol, alemão e meu inglês também não. É mais ou menos. Meu xoxo. Mas dá para entender, né? Dá para você entender, dá para você conversar devagarinho. Eu consigo entender. Ah, legal. Algumas coisas assim. Não dá para ter uma conversação, uma poliglota aqui na Rede Relâmpago. Olha que beleza, uma poliglota, olha aí. Fala 4 línguas, em português. E aí, eu comecei, quando eu voltei para o Brasil, eu fui para Foz do Iguaçu. E aí lá eu comecei a trabalhar fazendo terapias, era uma clínica de medicina integrativa. Então nós trabalhávamos com ozonioterapia, com RAIF, depois eu explico em um outro momento tudo isso. Comecei a fazer trabalho com enema de café orgânico e eram pacientes era maravilhoso. Um dia a gente vai fazer uma só nesse sentido aí. E eu comecei a perceber que o pessoal estava me procurando para falar sobre os seus sonhos, falar sobre as suas dificuldades, me pedindo opinião sobre meditação. Eu digo, peraí, tem alguma coisa aí, né? Tem alguma coisa aí que não...
E eu comecei a sentir essa necessidade de, assim, porque até então eu tinha essa dúvida, né? Cara, será terapeuta? Trabalhar com pessoas assim é uma responsabilidade muito grande e tudo. Mas aí eu digo, não, quer saber de um, eu vou fazer, vamos lá. Aí eu voltei, né? Passei 2 anos em Foz, aí voltei para Natal, achando que ia para o Ceará cuidar da minha avó, que já estava idosa. Na verdade, eu vim, e aí eu fiz o curso, né, de terapeuta holística, e nesse meio tempo, o meu pai faleceu, a minha mãe adoeceu, e aí começou todo um processo de cuidado, e aí foi a despedida da cuidadora. Foi o último trabalho da cuidadora, foi cuidando da minha mãe. E aí eu entrei nesse trabalho mesmo de uma forma, vamos lá agora. Aí comecei com minhas lives e tudo. Lives lindas e maravilhosas, gente. Sementes de Luz, não é isso? Sementes de Luz. Sementes de Luz com Dilma Oliveira. Com Dilma Oliveira. Porque se colocar só o Sementes de Luz, aí às vezes manda para outros canais. Então é Sementes de Luz com Dilma Oliveira. Sementes de Luz com Dilma Oliveira. Isso no YouTube, não é isso? Ou no Instagram também, não? Aqui no Instagram, Dilma Oliveira Mudo 2. Isso mesmo. E aí vocês vão encontrar. Beleza. A Dilma... Aí tem as dicas dos meus livros, tem do meu e-book, aí tem a minha mentoria também, tem todo o material. Tem todo o material da Dilma Oliveira, que é um excelente profissional, e você pode, é claro, falar com ela também através do direct, né? Caso precise de alguma consulta, alguma coisa, ela vai te orientar em relação a isso. Mas depois da live, porque ainda tem assunto aberto para a gente poder tratar aqui. Essa foi a apresentação tá só começando. da Dilma Oliveira, nova apresentadora do universo místico, que virou no universo holístico. Hoje é místico barra holístico, porque a galera da Rede Relâmpago já conhecia o universo místico lá com a Vanessa Porto. Então, é o mesmo programa, só com uma apresentadora diferente, que é a Dilma Oliveira. Ela é espiritualista, ela é terapeuta holística, ela está por aqui. Olha, gente, é muita coisa bacana que ela tem. Depois vocês vão, claro, visitar o perfil dela. Dilma Olive 2. E aí vocês vão conseguir ver todo o trabalho bonito que ela faz. Bom, com os temas de hoje, deixa eu ler um pouquinho aqui, olha, que tem o Embro Diniz aqui também participando. Beijo, Embro! Dizendo aqui, olha, ozonioterapia eu já fiz, e ele diz que ele reconhece o que você fala realmente em relação à mentoria, mentores, que vêm nos ajudar, né? Todo esse tipo de espiritualidade, né, que existe, o ser humano ele conhece muito bem. Olha, o Luiz Gleidson diz, adorei, foi uma palestra, pois a espiritualidade é grandiosa. Ótimo aprender um pouco. Isso aí, Gleidson, seja bem-vindo à Rede Relâmpago, porque tudo aqui é para aprender mesmo. Inclusive, eu aprendo muito, muito com os nossos especialistas, viu? E está chegando cada vez mais gente aí para essa família bacana. A Dilma está chegando por aí. A Tati Nascimento, beijo para ela, a Lígia Cristina também, o Gorex12, gmail.com também, Raquel Linhares, meu primo também, Édipo, beijo pro Édipo, Raquel Coelho também, a esposa dele, seja bem-vinda. Olha, a Tif Oliveira também, minha prima também está por aqui. Denise Monteiro Corso, minha esposa, muito bem, muito bem. Agora a gente já vai para o primeiro tema que a Dilma trouxe, que justamente ela já falou um pouquinho aqui, que é sobre autoconhecimento. E, gente, uma coisa que muita gente até precisa ter o autoconhecimento, inclusive eu. Às vezes você está num dia bom, às vezes você está num dia ruim, às vezes você até se desconhece de algumas atitudes que você tem. Acaba falando meio grosso com uma pessoa que não merece, acaba sendo muito amável com uma pessoa que também não está nem aí para você. Enfim, no Google, como eu sempre falo, às vezes os especialistas trazem o tema, eu vou no Google, mas é claro que eles vão explicar. No caso aqui é a Dilma. O autoconhecimento, como a própria palavra diz, no Google, é o conhecimento que uma pessoa tem sobre si mesma. É uma investigação individual que busca identificar quais são as características mais marcantes, os gostos, as inclinações, os padrões de comportamento, sentimentos vivenciados por ela. Mas é claro que ninguém melhor para dizer sobre autoconhecimento que a Dilma Oliveira. Por favor, Dilma, é com você. Bora lá. Então, no início do meu processo, por exemplo, eu percebi que, assim, para poder entender o que estava acontecendo comigo, eu tive que começar a entender como eu funcionava, né?
Então, por exemplo, a questão parapsíquica, eu tive que compreender que determinadas coisas, o que era meu, o que não era, padrões comportamentais, né? Muita raiva, muita ira, muita mágoa. Claro que, assim, eu sempre digo que é o seguinte, a gente nunca, porque as pessoas que entram nesse caminho espiritual, eles têm uma tendência, quer dizer que tudo é espiritualidade, e não é assim que funciona, tá? O primeiro assediador maravilhoso seu é você mesmo. Então, é tipo assim, é você com você mesmo. E aí, quando você começa a se conhecer, você começa a funcionar melhor na sua vida. E no relacionamento com os outros, e por aí vai. Por isso, aquela frase, né? Seja a diferença que você quer ver no mundo. O trabalho começa consigo mesmo. Então, você começa a se olhar. Determinadas coisas me chateiam. Tem uma pessoa que eu não suporto. Procura entender. Aquilo ali, será que é daquela pessoa? Ou é algo teu que está sendo espelhado naquela pessoa e está te incomodando? E aí existe o nosso corpo, ele é muito sábio. E ele nos dá indícios de algumas coisas que estão acontecendo. Por isso, os adoecimentos, né? A questão psicossomática. E aí você vai entender, por exemplo, geralmente pessoas que têm problema de renal, têm uma relação geralmente direta com a questão da raiva, da mágoa, né? São esses sentimentos, então você começa a compreender o porquê de você sentir tudo isso. Cara, eu não consigo, por exemplo, dar um exemplo aqui. Eu tô na minha vida e eu sempre dou de cara com pessoas que não são simpáticas comigo, que muitas vezes me ferem e tudo mais. E aí, quando você começa essa questão do autoconhecimento, você começa a perceber que algo sempre parte de você, tá? Nunca vem de lá para cá, é sempre daqui para lá. Segundo a física quântica, somos nós que criamos nossa própria realidade. A forma como enxergamos tudo, a forma como atraímos, né, essas situações, porque tudo aí entram as crenças limitantes, essas crenças que nós adquirimos desde a nossa infância ou em outras vidas também, a gente vem trazendo essa carga vida após vida. Então, esse processo do autoconhecimento vai te dar todas essas ferramentas para que você compreenda tudo isso. E aí você começa a entender, puxa, peraí, eu estou atraindo muito esse tipo de pessoa. Vamos ver aqui o que é que está acontecendo. Qual é o meu comportamento? O que é que eu faço, né, que dá esse start, que faz com que essas pessoas se aproximem de mim? E aí você começa a ver que tem um padrão. E é o que nós chamamos, por exemplo, na Conscienciologia, de mapeamento das sinaléticas, que nada mais é do que os sinais que o teu corpo te dá. Então, assim, sempre que eu escuto determinada coisa, meu coração dá uma vibrada, ou eu começo a sentir uma dorzinha de cabeça, e aí você começa, né, a observar esses pontos. E aí você vai ver como você reage a determinadas situações. E, paralelamente, você vai ver que existem ferramentas que são utilizadas para te ajudar em todo esse processo. E são justamente, por exemplo, as terapias holísticas, elas ajudam muito. Por quê? Porque elas vão trabalhar em você de uma forma em todo o teu sistema, né? Aí o terapeuta entra em contato com essa sua questão física, emocional, espiritual também, energética, né? Então, tudo isso vai nos dando um mapeamento, a gente vai conseguindo ver. E muitas vezes, para você fazer esse autoconhecimento, não precisa necessariamente ter um terapeuta contigo, mas assim, é indicado, por quê? Porque muitas vezes existe a autossabotagem. Então, eu enxergo determinada coisa em mim, mas eu não aceito porque aquilo ali fere os meus sentimentos. Eu não vou gostar de saber que eu sou uma menina má, que eu não sou tão fofinha, tão gente boa, tão lindinha como eu achei que eu era. Então, esses bloqueios, é difícil você olhar que é o que chamamos por exemplo, o Jung, ele colocou o nome sombras, né? O Jung não, desculpa. Se eu não me engano, foi o Freud.
que é a questão das sombras, né? Que são essas partes nossas que estão ocultas, que nós negamos. Não, eu não posso sentir isso porque isso é pecado, né? Aí entra a questão da religiosidade. Não posso ser dessa forma porque isso não é legal. Então você começa a se esconder de você mesmo e do outro. Então o autoconhecimento ele vai te ajudar nesse caminhar, de você se tornar uma pessoa melhor, primeiramente para si mesmo, né? Porque não tem coisa pior do que você negar a sua própria realidade. Isso é doloroso. E aí o corpo adoece. O que é bacana, né? Você se autoconhecer. Porque aí você tem a capacidade de ajudar outras pessoas também, né? Porque não adianta você... Não, mas principalmente se ajudar. É a velha história. Você se cuida, Por quê? O que é que acontece? Quando você começa a cuidar de si mesmo, automaticamente o teu entorno começa a ser melhorado. Entende? As pessoas que convivem com você começam a se melhorar também. Porque existe o tal do campo morfogenético, que é um campo vibracional de ideias, de tudo, e as pessoas vão absorvendo isso. Quando você muda, começa a se mudar, automaticamente o seu padrão energético vai melhorando. E essa energia começa a fluir, começa a sair pelos seus poros, digamos assim, e vai... Né? Contaminando as pessoas, né? Digamos, aquilo bom, vai contaminar isso. Tipo assim, você faz aquela corrente do bem, você cuida de si mesmo e o seu entorno começa a melhorar. Por quê? Porque você começa a tirar os véus e começa a enxergar tudo de uma outra forma. Então aquela raiva toda que você sentia antes, você já não consegue sentir tanto mais, sabe? Você começa a melhorar mesmo como ser humano e automaticamente quem está perto de você vai adorar. Mas é difícil esse exercício ou tem algo que a pessoa pode fazer já amanhã, assim que acordar? Tem algum exemplo? Tem sim. É difícil? Sou sincera, tá? Eu não sou daquelas que doura a pílula, não. Vamos lá. Seguinte, é difícil por quê? Porque você vai dar de cara com essas suas sombras. Vai dar de cara com esses personagens que você criou durante toda uma existência para se proteger do mundo, que na verdade essa é a nossa intenção. Então você vai dar de cara com tudo isso. Só que, vamos pensar aqui, eu prefiro ter consciência de tudo isso e trabalhar isso em mim e me tornar uma pessoa melhor, mais justa, e automaticamente atrair coisas melhores da vida, coisas mais que condizem com a minha vibração, do que ficar na ignorância, servindo de marionete, servindo de saco de pancadas, servindo, que é isso que acontece quando você não tem essa lucidez. As pessoas começam a lhe agredir, você não entende o porquê, e aí você simplesmente, aí fica naquela coisa da defesa, autodefesa e tudo. Então, eu, particularmente, se vocês me permitem, eu indico que sigam esse caminho, porque é um caminho maravilhoso. Não tem coisa melhor do que você olhar para você e dizer, cara, como eu tô, poxa, tô gostando da minha nova versão. É gostoso de sentir, sabe? Você começa a perceber que as pessoas começam a lhe olhar diferente, mas não são as pessoas, é você que está melhor, se sentindo melhor, entende? Fora é só o reflexo do que tu leva dentro de ti. Nada mais do que isso. Então, se você não se conhece, você vai ser você vai ser levado, você vai ser manipulado pela vida. Quando você começa com esse processo, você se autoconhece, você pega as rédeas da vida na tua mão, entende? Até um certo ponto, claro, né? Mas você já não é mais tão marionete de tudo, né? Você já tem um certo poder sobre si mesmo. E aí, existe uma técnica que eu indico, que é uma das, para mim, assim, não existe melhor, que é a meditação. A meditação é você encontrar que tipo de meditação você se sente melhor. Existem vários tipos, tá? Existe meditação guiada, que é o que eu indico para quem começa. Por quê? Porque você vai dando... Depois você começa a caminhar sozinho, né? Mas no início é bom ter alguém que pegue na tua mão e te dê as indicações. Uhum. Então, existem meditações guiadas, existem meditações
que você faz, por exemplo, a meditação do Osho, que eu amo. Você, durante a meditação, você anda, você caminha, você dança, depois você senta e relaxa e vai e entra no processo meditativo. É maravilhoso. Dançando. Normal. Sim. Qual o nome? Dançando. Do Osho? Quando eu morei em França... Qual o nome da meditação? Do Osho. Sim. Tá. A meditação de Osho. Quando eu morava em Frankfurt, por exemplo, eu ia para muitos templos de meditação. E tinha um, que era o templo chinês, onde nós aprendemos uma meditação, que é uma meditação onde você vai colocando pé após pé. Você vai fazendo isso aqui, ó. Você vai lentamente fazendo isso aqui com o pé, e aí você baixou o outro. Aí vem o outro pé, você faz o mesmo movimento, observando o seu caminhar, observando a sua respiração. Uma outra dica que eu posso dar é: anote, escreva. Hoje alguém chegou perto de mim e eu não me senti bem. Aí eu vou lá e anoto. Dia tal, hora tal, eu não me senti bem porque fulano chegou perto de mim. Deixa isso anotado. No outro dia, acontece outra coisa. Hoje eu acordei com dor de cabeça. Vou lá e anoto. Por quê? Com o passar do tempo, o teu cérebro vai compreender que essas atitudes são bem-vindas. E aí ele cria, é como se você criasse novas sinapses, o seu cérebro começa a compreender que aquilo é importante. E aí ele começa a trazer experiências, entende? Aí começam a chegar experiências e você vai colocando isso em prática. É bem interessante todo esse movimento. Então, quer dizer, eu, por exemplo, faço mentoria. Desculpa te interromper. Então, o que acontece? Uma pessoa chegou perto e tal, tudo, mas não me senti muito bem e tal, eu anoto. 14h30, fulano de tal, chegou. O cérebro, ele é capaz de pegar aquela mensagem. Sem julgar. Ele é capaz de pegar aquela mensagem e colocar na cabeça e já se preparar para que você possa conhecer como fica o seu mecanismo, enfim, em relação àquela atitude. Mais ou menos. Por quê? Vou explicar. Aí existem outros fatores. Que é a questão do tal do julgamento. Quando você vive, no início, você observa e você anota só o que aconteceu. Não vai tentar descobrir, isso aconteceu por isso e isso. Não. Fulano de tal chegou, eu não me senti bem, vai lá e anota. Mas não vai começar a pensar que toda vez que você vai encontrar aquela pessoa, você vai se sentir mal. Porque senão essa questão do julgamento é muito delicada, entende? Então, você só anote. Eu não tenta investigar, não tenta entender o porquê de início, não. Você não vai perceber o real motivo, né? Então, pode ser que isso gere muito mais mal-estar do que ajude. Então, você comece a anotar os sonhos, porque quando você entra em todo esse processo, os seus sonhos começam a vir para... É tipo assim, o teu subconsciente vai trazendo, entende? Todas essas crenças, todos esses medos, ele vai trazendo isso em forma de sonho. Então, os sonhos são ótimos para te dar indicação do que está acontecendo. Então, você vai anotar também os teus sonhos. Mas eu não consigo lembrar. Tem noite que eu não sonho. Sonha. O cérebro, ele não dorme, tá? Então, os sonhos, eles acontecem. E quando você acorda, não lembrei do sonho, mas eu acordei triste. Eu vou lá e anoto. Dia tal, eu senti... E aí, você vai começar a ver uma relação, muitas vezes, entre a forma como você acordou, ou a forma como você passou o dia, o tipo de pessoas que se aproximaram de você e os acontecimentos durante aquele dia. Porque está tudo interligado. Entende? Não tem uma... Então, às vezes você acorda mal, você não acorda bem. Acordei com uma tristeza. E aí, aquele sentimento vai aumentando, vai aumentando. Quando você não está consciente, você não está fazendo o autoconhecimento, o que é que acontece? Esse pensamento, essa monoideia vai aumentando.
E aí o que é que acontece? Durante o dia, você vai atrair situações que vão aumentar cada vez mais esse seu processo. Observe, a pessoa diz assim, poxa, hoje eu acordei com o pé esquerdo, não devia nem ter levantado da cama. Né? Por quê? Porque quando ele acordou, que aconteceu a primeira coisa que ele julgou que não era legal, ele já passou o resto do dia nessa vibração. Então ele atraiu determinadas situações que o fizeram comprovar tudo aquilo ali, entende? Então, basicamente é isso. E a meditação, por isso que eu indico meditar de manhã ou à noite antes de dormir. Por quê? Porque ou meditar nos 2 horários. Por quê? O que é que acontece? A meditação, ela vai te dar uma certa acalmia. E aí você vai entrar nesse processo de uma forma mais, digamos assim, um pouquinho mais consciente. Então, a prática da meditação, ela te traz para o momento presente. E aí você vai observar que, cara, peraí, eita, olha só, eu acordei triste. Mas aí, eu decidi que eu não vou ficar triste. Então, eu vou começar a fazer coisas que vão elevar a minha vibração. E aí eu boto uma música legal, eu faço uma meditação, faço uma respiração consciente, entende? E isso vai te dando... Às vezes, quando você está assim meio borocochô, aí você vai... vou na praia, vou dar um mergulho, né? Existem técnicas também que as pessoas utilizam, como, por exemplo, nas terapias holísticas, nós utilizamos várias coisas para ajudar, né? Aromaterapia, florais de bar e por aí vai, enfim. Então tem todo um arsenal aí de coisas que ajudam. São terapias maravilhosas. O autoconhecimento é uma coisa maravilhosa mesmo. Você vê, né? Muitas vezes realmente você acorda com mau humor e aí qualquer coisa, eu vou varrer a casa. Aí você está varrendo a casa, a vassoura cai, você, a vassoura caiu! Ela não devia ter caído. Pois é. Eu não vou varrer mais casa. E aí termina sujando a casa mais do que limpando. Vou varrer a casa mais nenhuma e tudo mais, aí vai tropeça ali no negócio. Olha só, tropecei na vassoura que caiu porque eu acordei mal hoje. Hoje o dia não tá bom para mim. Pois é, só que aí entra um porém. Quando você faz esse movimento, você começa a se chicotear. Então, qual é o movimento interessante a se fazer? Tô lá varrendo a casa, tô de mau humor. Cara, é melhor não fazer, porque você vai estar sujando mais do que limpando. Tá? Você pode limpar fisicamente, mas energeticamente o bicho pega. É verdade. Então, tá lá varrendo e tudo, aí cai a vassoura, cai no teu dedão. Fiquei pé da vida com isso, que tá dando tudo errado. Aí você faz uma pergunta. Como eu estou respirando? Nesse momento, no momento que você tá lá, pé da vida. Eita, peraí, eu tô respirando? Na hora que você fizer isso, essa pergunta, a tua atenção vai se voltar para a tua respiração. E por um segundo, aquilo já não é tão importante. Você está focado na tua respiração. E aí existem os exercícios que se chamam pranayamas, que são exercícios respiratórios que te dão essa consciência de estar no momento presente. Peraí, tá, tudo bem, a vassoura caiu em cima do meu pé. Pô, cara, mas também fui eu, né, que não segurei a vassoura direito. Então, o que é que eu posso fazer para que essa vassoura não caia mais? Seguinte, deixa a vassoura aí, vou botar uma musiquinha ali, vou dar uma dançada, vou dançar, vou liberar tudo isso. Então, vai lá, põe uma música, sabe? Cuidado com a música que você vai colocar. Dança um pouquinho, libera, sai um pouquinho, vai dar uma volta, depois, entende? Então, existem várias técnicas que você pode utilizar para te tirar. Por quê? Porque senão você vai começar a entrar num processo de raiva constante, de decepção constante, e o teu corpo vai adoecer. Simples assim. Então, até para evitar uma doença, o interessante é você fazer esse processo de autoconhecimento. Que aí você vai compreender, determinada coisa eu não vou fazer, porque por enquanto eu ainda não estou pronto para enfrentar aquilo ali. Entende? Porque se você bater de frente, só vai aumentar a raiva, só vai aumentar a tristeza. Então, cria primeiro essa força, depois você vai encara as coisas de frente, né? Perfeito, Dilma. Basicamente é isso. Dilma Oliveira, terapeuta holística, está aqui na estreia dela na Rede Relâmpago, arrebentando a boca do balão.
o universo místico que virou universo holístico, para você saber um pouco mais sobre autoconhecimento, sobre energia, sobre mediunidade, sobre sonhos, muita coisa legal. Acostume-se com a Dilma Oliveira, que ela vai passar um bocado de coisa boa aqui para a gente, durante, é claro, todos os programas que ela fizer aqui de universo holístico. É sempre um prazer. A gente fala agora sobre energia, né? Energia, a gente já tem mais ou menos uma aparência de tipo, olha, cada pessoa tem aquele campo energético, aquela coisa de aura, né? Aquela coisa de branquinha ou alguma coisa assim, meia rosinha, roseada, uns arco-írisinhos, e a pessoa exala o bem que ela está transmitindo, ela acaba exalando ali para o mundo inteiro. É mais ou menos isso, Dilma? É questão da energia, como é que isso funciona no ser humano? Pois é, como eu falei no início, nós temos vários corpos, né? Então, são vários corpos que estão ali, o emocional, o corpo físico, o corpo espiritual, o corpo energético, o corpo mental. Então, são várias camadas. Por isso que muita gente fala em descascar a cebola, né? O autoconhecimento nada mais é do que você descascar a cebola. Faz de conta que você é uma cebola e vai tirando suas cascas. Pronto, é mais ou menos isso. Então, o que é que acontece? Existem vários corpos. Só que estão todos interligados, tá? Tá tudo conectado, não é que tem uma coisa diferente da outra, não. Quando você compreende que tudo é energia, tudo, o material, essa coisa material que a gente percebe como material, é tudo energia condensada. O nosso corpo é uma energia condensada, uma energia mais grosseira, né? Mas até para a gente poder viver aqui nesse planeta, é necessário isso. Então, essa questão das energias, elas são importantes principalmente para a forma como você vive, como você se coloca nesse seu universo. Quando duas pessoas estão em contato, não precisa ser assim, vizinho, tá perto, né? Existe a conexão. A energia, ela não tem essa questão do tempo, do espaço, ela não existe barreira para elas. Por isso que o reiki, que é uma técnica de envio de energia, pode ser feito à distância, entende? Porque onde você põe o seu foco, é onde você põe a sua energia. Por isso que o autoconhecimento é tão importante, porque quanto mais você foca no que eu chamo de desafio, né? Muitas pessoas chamam problema, eu prefiro desafios. Quando você foca no seu desafio, você coloca mais atenção nele. Automaticamente a tua energia está indo para isso. Entende? Então, existem o que chamamos de aura, né? Muitas pessoas já ouviram falar disso. Existem até técnicas, máquinas que são capazes, a Kirlia, por exemplo, que ela faz a fotografia do campo áurico, né? Que é esse campo de energia que envolve cada pessoa. E existem as cores. As cores, como o Vitor falou aqui, cada pessoa tem uma determinada cor de acordo com o que ela está trabalhando. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui um pouco mais. Quando você está com muita raiva, que são sentimentos baixos, raiva, mágoa, tristeza, o que é que acontece? A tua vibração, ela baixa. Então, esse campo, ele começa a ter cores mais densas. São mais puxadas para o vermelho, sabe? Então, é mais ou menos isso. Então, as cores da tua aura, ela vai depender de como está a sua limpeza do seu campo energético. Por isso, o autoconhecimento é tão importante, para que você se trabalhe e procure ficar em um processo de homeostase, um processo de acalmia, o máximo que você conseguir. Né? Não estou dizendo aqui que é fácil, não. Em nenhum momento eu disse isso, tá? Mas, assim, principalmente vivendo no universo que a gente vive, esse planeta, ele é muito denso. Então, para você manter um nível equilibrado, haja meditação, mas a gente consegue, né? E aí, só que, assim, essas energias, né, que estão nesse nosso campo, elas variam, como eu falei, as cores, elas variam também dependendo de que tipo de energia, tipo de chakras, que são centros de força de energias que nós temos no nosso corpo, tá? Não no corpo físico. Ele fica mais assim, mas ele está diretamente conectado com a questão física. Seres que já estão em uma dimensão mais elevada, eles já não precisam.
Então, o chakra, ele está mais ligado a essas dimensões e mais, tipo assim, essa dimensão aqui nossa. Então, esses chakras, eles estão relacionados a órgãos do nosso corpo. Cada chakra representa um determinado órgão. E aí, um dia a gente vai falar sobre isso também. Então, essas cores, cada chakra tem uma cor específica. Por quê? Porque a questão da cor está relacionada diretamente com a cromoterapia. Por isso que vocês já devem ter visto, por exemplo, terapeutas que estão lá, você está fazendo a massagem, aí ele coloca uma cor lilás, violeta, assim, um negócio, né? E aí essa cor te acalma. São cores que tem todo um processo, né, de cura e tudo mais. Então, cor verde, tem pessoas que têm aura verde, aura azul e por aí vai, rosa. Então, vai depender muito do de como você trabalha as suas energias. Né? Ela fica mais... Que legal. Olha, cromoterapia também, olha, um assunto também muito bacana que a gente pode vir a falar aqui daqui a algum tempo sobre isso. Porque tudo que eu sabia sobre energia era isso, né? Que a gente tem um campo de energia no qual a gente espalha energia boa, se a gente está mal, aquela energia ela fica de uma cor diferente. E realmente, como a Dilma falou, era isso mesmo que eu sabia sobre o assunto. E você, de casa, está gostando? Esse é o universo holístico. Universo holístico. O universo místico virou universo holístico. Deixa eu dar um beijo aqui para a Kika Lessa, para o Davi Cardoso Júnior, que está aqui, olha aqui. O Chava, né, na live, ele fez o Relâmpago entrevista comigo. Beijo dele, querido. O Luiz Carlos Quaresma, que é árbitro de futebol também. A nossa parceira Daiane dos Santos, que é do Sexo Relâmpago, seja bem-vinda. Boa noite também para o Catar. O Diniz também. Lembro o Diniz está dizendo, opa, já se despediu. Boa noite a todos. Queria ficar até o final da live. Moro em Portugal. Amanhã eu vou trabalhar. Queria eu feriado aqui, ficaria até o final da live. Ele justamente, eu lembro o Diniz, participou. Lembro, todas as lives da Rede Relâmpago ficam guardadinhas lá no canal da Rede Relâmpago do YouTube. Aliás, hoje eu vou fazer uma atualização geral lá para várias lives. Elas ficam lá, armazenadas para poder serem usadas, serem vistas, revistas. Mais calma, assim que vocês puderem. Olha, um assunto muito bacana também que a Dilma traz aqui é mediunidade. Mediunidade, eu sempre, né, esse lance todo, assim quando você olha, o cara é médium, o cara fala com os mortos, o cara traz história dos mortos para a gente poder saber se a pessoa está bem, se a pessoa não está, faz cura, enfim. Bom, pelo Google, mediunidade ou canalização, de alegadamente mediar a comunicação entre espíritos dos mortos e pessoas vivas. Essa é o que o Google coloca. Os praticantes são conhecidos como médiums. Entre as formas mais conhecidas de mediunidade estão o transe, as mesas girantes e o tabuleiro Ouija. Dilma, explica um pouquinho para a gente sobre mediunidade. Vamos lá. Pessoal, eu quero até falar aqui para vocês assim, que eu estou dando uma enxugada nas coisas, né, nos assuntos. Então, se ficar alguma coisa assim que você não entende, manda pergunta, a gente responde depois, não tem problema não. Então, mediunidade, vamos lá. Primeiro de tudo, não é nenhum superpoder, tá? Vamos tirando da cabecinha que quem é médium é um ser muito evoluído que não sei o que das plantas. Não. Existem, claro, que pessoas que fazem, né, um trabalho sério, que estão... Então, vamos lá. Eu chamo mediunidade parapsiquismo, tá? Você me pergunta, por quê, Dilma? Porque eu frequentei a Conscienciologia há um tempo e eu observei que existem alguns termos que eles já têm toda uma carga emotiva de julgamento em cima. Então, palavras novas dão um novo ar, né, digamos assim, a determinadas coisas. Então, eu prefiro utilizar outros termos. Mas vamos lá. Existem pessoas que têm certas sensibilidades. O médium não é só aquele que ouve o espírito e, né, o espírito fala através dele. Não é só isso, tá? Existem vários tipos de parapsiquismo, de mediunidade. Mediunidade olfativa, ou seja, aquele médium que sente cheiros.
ai, estou sentindo um cheiro de rosas. Geralmente isso é um indício de que tem alguma consciência que tem esse cheiro característico, né, para ser identificado, digamos assim. Por exemplo, o Dr. Bezerra, as pessoas que têm essa questão mediúnica olfativa sentem cheiro de flor. É um determinado tipo de flor, que é o cheiro do jasmim, se eu não me engano. Então, existem consciências, geralmente são consciências que estão, que têm uma certa, digamos assim, um grau mais elevado, né? Então, eles trazem esses aromas que são mais delicados, que são mais... para dizer assim, ó, eu tô por aqui, resumindo. Existem outro tipo de mediunidade, que é a mediunidade visual, né? Que é aquela que a pessoa vê não com o olho físico. Nós temos, como eu estava falando dos chakras, que são esses centros, nós temos aqui, nessa parte aqui, nós temos um que se chama frontal, é o chakra frontal, tá? Esse chakra frontal é o que te ajuda, por exemplo, quando você está estudando, quando você está adquirindo conhecimento, ele é o que é ativado. Quando é alguma coisa assim, tipo uma mensagem de amor, uma mensagem que geralmente você recebe por o centro cardíaco, né, o chakra do coração. Então, existem vários tipos, né, de formas. Aí existe o médium, esse visual, né, que é aquele que consegue ver as consciências extrafísicas, eles conseguem perceber as energias, eles conseguem ver o campo energético das pessoas. Tem um tipo de mediunidade que a pessoa consegue ver os órgãos da pessoa. Tem uma portuguesa que ela tem esse tipo de mediunidade, ela consegue ver os órgãos mesmo, órgão físico. Então, ela consegue ver quando a pessoa tem... É como um raio-x a visão dela. É quase o Superman. Aí vem a mediunidade auditiva. Que aí existe, com essa mediunidade auditiva, por exemplo, existem alguns sinais. Lembra que eu falei de você anotar as coisas? Os sinaizinhos que aparecem? Pois é. Por exemplo, toda vida... Vou dar um exemplo aqui meu, tá? Sempre que eu sinto uma dor na têmpora, significa que tem boi na linha, tem consciência que está em desequilíbrio perto de mim. Ou para ser tratada, ou sempre para ensinar alguma coisa. Você sempre aprende e você sempre ensina. É assim, é sempre uma troca, tá? Então, quando chega uma consciência adoecida para que eu ajude no tratamento, eu sinto essa dor. Quando eu falo consciência extrafísica, eu estou falando de espírito mesmo, tá? Isso que eu ia perguntar, uma pausa. Quando você fala consciência, fala espírito. Sim, quando eu falo consciência, é espírito, tá? Por quê? Porque aí você diz, por que você não fala espírito? Porque o termo consciência é um termo, o espírito, ele já tem toda uma história em cima. Então, quando você fala consciência, você começa a perceber que existe algo mais delicado, digamos assim, algo muito mais profundo, né? Porque nós somos espíritos que estamos vivenciando uma experiência física. Nós não somos um corpo físico que tem um espírito. Não, é o contrário. Isso aqui é só um instrumento, o carro. Lembra da história da outra lagarta falou do carro? Sim. Pronto, é o seu veículo de locomoção. Isso aqui é o seu veículo de locomoção aqui, nesse planeta. Mas o Vitor é só um personagem. Entende? A consciência do Vitor é que é algo muito mais profundo, que vai muito mais além. Existem consciências que estão adoecidas, né? E aí eles se aparecem, tanto que, voltando, vamos lá, vamos não perder o foco da questão do tipo de mediunidade. Aí existe mediunidade... Adoro. Aí você escuta determinado, por exemplo, um outro sinal que acontece comigo. Um apito, um som bem fino, assim, quase inaudível, né? Quando eu sinto isso, eu sei que tem alguma consciência muito evoluída que está se aproximando. É uma consciência que é o meu amparador ou algum outro tipo de consciência. Quando é um som abafado,
que chega assim como se alguém tivesse dado, geralmente é uma consciência adoecida, que está ali passando, entende? Mas sempre lembrando, tudo responsabilidade minha, sou eu que atraio, tá? De acordo com a forma como eu estou naquele momento, ou como eu trabalho com terapias, eu ajudo, eu já faço um trabalho de resgates fora do corpo, então isso para mim eu já entendo que é um atendimento mesmo, tá? Então na grande maioria é atendimento. E aí existe o médium também, que é aquele médium sensitivo, que o que significa? Ele sente as energias, ele chega nos ambientes, ele percebe, todos nós temos um certo grau de mediunidade. Todos nós, quando chegamos em determinados ambientes, sentimos um certo mal-estar. Ai, cara, não me senti bem quando eu cheguei ali. Ai, tem uma coisa estranha. Ou encostei perto de fulano, não me senti bem. Sabe, isso são sensibilidades também. Mas as mediunidades, elas são várias, existem vários tipos. E isso não torna ninguém melhor não, tá? O que você faz com isso, sim. É isso que vai dar o tchan. Olha, não sei se ficou claro. Dilma, ficou claríssimo, mas olha, é um assunto bem curioso, realmente. Imagina, você tá e tal, você vem no seu ouvido alguma coisa, não sei o quê, e você, como é que você vai ajudar? Eu imagino como é que deve ser, Dilma. De vez em quando você chega assim, ai meu Deus do céu. Igual filme, né? O que foi? Vai, fala. O que foi? O que está acontecendo e tal, tudo mais. E você visualmente, você já viu alguma consciência, algum espírito, tipo assim, e você se assustou? Como é que ficou? Eu já vi algumas vezes, o meu avô mesmo, foi a minha primeira experiência, assim, que eu me recordo, foi quando meu avô faleceu. Na hora que ele faleceu, ele estava em São Paulo, nós estávamos no interior do Ceará, eu e minha irmã, nós éramos crianças, estávamos brincando, e no momento que ele faleceu, nós ouvimos. Ele veio, é como se ele estivesse se despedindo da gente. E a gente saiu gritando, correndo, desesperada. Ai, volta aqui. Porque a criança, ela tem essa sensibilidade, sabe? Principalmente até os 7 anos de idade. É uma idade que ela está muito mais lá do que aqui. Então, essa coisa do amigo invisível, que é bom prestar atenção direitinho nesses sinais. Porque muitas vezes, até os 7, sim. Mesmo se... A criança, ela tem essa. A pessoa, depois que é batizada, não vê mais nada e tal, fica tudo bem, não. Até os 7 a criança ainda tem essa possibilidade. É questão de energia, o batizado, essa coisa. Porque é o seguinte, você acreditar, né? Se você bloqueia a informação, isso não significa que não vai existir. É só você que não está acreditando, mas aquilo continua existindo, né? Então, tranquilo. E não é nada demais, é só uma outra dimensão. Vivemos em dimensões diferentes, só isso. Você vai deixar um dia esse corpício aqui e vai viver em outras realidades. Simples assim. Não tem muito preconceito. A gente encontra as pessoas que já faleceram, a gente encontra rapidinho, ou tipo, aí fica tranquilo? Depende. Sim. Depende muito. Sim, depende muito. Existem consciências que estão no grau de, por exemplo, pessoas que não acreditam em nada disso, geralmente quando elas saem dessa dimensão aqui, que elas morrem, elas ficam perdidas. É como se elas estivessem ainda vivendo aqui. Na cabeça delas, ela não morreu, porque ela está ali, está se vendo, tá? Então eu não morri, sabe? Não entende que morreu. E aí acontece todo um processo de resgate, que é com isso que eu trabalho também, fora do corpo. Existe um resgate, por exemplo, o meu noivo, quando ele faleceu lá na Itália, eu trabalhei no resgate dele. Ele não tinha consciência que estava morto, que tinha morrido. E aí eu fui lá e avisei para ele. Então, assim, é bem interessante isso. Eu já encontrei muitas pessoas queridas, conhecidas, pacientes meus, quando morriam, vinham até mim para se despedir. Na sua grande maioria. Então, assim, é desdramatizar, gente, sabe? As pessoas, elas ainda têm muito bloqueio, ainda têm muito medo, têm muito preconceito em relação a todo esse tema. Mas começa a pensar dessa forma. Eu sou um corpo, um espírito que estou vivenciando uma experiência na matéria. E não o contrário, como nos ensinaram. Então, o autoconhecimento vai te dar essa percepção também. E tá tudo certo.
E ter medo é normal, sabe? Tem horas que eu me assusto, claro. Como não? Depende muito. Então, eu não vejo não consigo ver nitidamente. É meio que interessante. Eu vi o meu avô, né? Em um outro momento eu vi uma consciência ou outra, mas geralmente agora ela vem mais. Como eu eduquei a minha mediunidade, o meu parapsiquismo, eu dei uma educada nele, já não está mais tão desequilibrado. Aí o que é que acontece? Vem na minha tela mental a imagem. Então, por exemplo, se tiver alguém próximo ao Vitor, se for para que eu saiba, né, eu vou sentir que tem alguém, aí vem a imagem na minha. É como se passasse uma foto, tivesse uma foto dentro da minha cabeça. Né? Porque nós temos como eu ia falando, né, o chakra frontal e temos a glândula pineal. Oi. Que legal. Você consegue ter esse tipo, você já tem esse nível de... Eu sou sensitiva. Eu consigo sentir, por exemplo, quando algo não está bem na pessoa, eu faço a leitura do campo, né? Eu consigo sentir se a pessoa não está bem, mesmo que ela finja que está. A pessoa dificilmente, quando a gente entra nesse universo, é bom porque dificilmente a pessoa consegue lhe enganar. Bem, porque você faz a leitura do campo, né? A vibração, a energia, ela não mente. A pessoa, você diz, essa pessoa é muito boazinha, mas não consegue, não me engana. Entende? Você está fazendo uma leitura de campo, do campo das energias dessa pessoa. Aí eu tenho esse tipo de mediunidade, tenho mediunidade de incorporação, canalização, que é diferente, tá? A canalização, você assimila mensagens que vêm de uma outra dimensão e você traz para essa realidade. É mais ou menos, é como se você fosse uma secretária que anota a mensagem, que anota o recado. Secretária. É mais ou menos isso. Deixa eu passar para fulano aqui. Tem que ser eficiente. Existe também a psicografia, né? Que é aquela que o espírito manda a mensagem através do médium, e aí ele escreve. Eu também tenho isso, tá? Apesar de não... Eu não... É porque, assim, à medida que você vai se trabalhando, você vai se percebendo, essas coisas, elas já não são tão excepcionais, já não te deixam tão, assim... Porque você percebe que é algo que é normal. Não tem nada demais nisso, entende? Pô, cara, sim, daí eu vi. Sim, daí, o que é que eu faço com isso? Entende? Então, é buscar o verdadeiro sentido de tudo isso. Essa é a diferença. Não importa, chega dessas coisas de fogos de artifício, né? O povo tem muito isso. De acreditar que chega aquele ser todo fechoso, com brilho, com não sei o que, fogos de artifício, não sei das quantas. Não. São outra dimensão. Não é nada demais não, sabe? São consciências como a gente, que estão vivendo outras experiências. Pronto, é só isso. Sabe? Então, se trabalhe para que você consiga aproveitar ao máximo essa experiência que você está vivendo aqui. A vida é linda. E voltando àquela pergunta que tu me fez inicialmente de um exercício bom, um dos exercícios mais perfeitos que existe é a tal da gratidão. Você ter o caderninho da gratidão, você todos os dias anotar durante um ano, anotar todos os dias 5 motivos pelos quais você é grato naquele dia. Não vale repetir. Vale repetir. Começa a anotar as coisas pelas quais você é grato. A gratidão é o que mais eleva a tua vibração. É um dos sentimentos que mais eleva. Não aquela gratidão forçada, mas aquela gratidão sentida. Aquela coisa que vem de dentro, você sente seu corpo vibrar com isso. Isso aí é. Eu vou ensinar aqui uma técnicazinha que eu aprendi com um professor de yoga, para que vocês entendam um pouquinho mais sobre a questão das energias, tá? Você vai focar a tua mão, você vai se concentrar, depois você vai treinando. Basicamente você olha para a sua mão e no meiozinho dela nós temos um chakra, tá? Tem um chakra da palma da mão. Então, pessoas que trabalham com reiki, com passes magnéticos, elas utilizam muito esse chakra. E aí, você vai fazer o seguinte, você vai olhar para esse centro da tua mão e você vai imaginar um círculo girando, tá? Você foca
fique olhando e fique imaginando. Com o tempo, você vai observar que vai começar a aparecer um monte de bolinha branca. Tipo assim, como se ativasse a circulação. Por quê? Os chakras estão relacionados diretamente com os órgãos, ok? Então, quando você ativa um chakra, automaticamente aqueles órgãos vão funcionar daquela, né? Vão, como é que eu posso dizer? Vão ser trabalhados. Então, por exemplo, quando você ativa os chakras, quando você coloca eles ativa, você intenciona, automaticamente ele começa a vibrar, aí entra a questão da corrente sanguínea. E aí você vai perceber que o sangue na sua mão vai começar a aparecer um monte de plaquinha branquinha. Então, é um teste bem legal para que você comece a entender. E aí sua mão, às vezes, começa a esquentar. Põe ela perto de uma planta. Observa. Aí você vai sentir que vai saindo. É como se estivesse saindo alguma coisa da tua mão. Isso é energia. Energia que nós chamamos de entender? É a leitura de campo. Você consegue sentir. É bem interessante. Faça esse testinho aí, depois vocês me falam. Um exercício bacana também, dá para, olha, e natureza é vida, né, também, né? Você chega perto de uma planta, você conversar com as plantas. Olha, aqui, tanto eu quanto a minha esposa adoramos conversar com as plantas. Quando a gente não está bem, a gente chega para a plantinha e tal, sei que a gente conversa e rega. Ah, que bonitinho, deu plantinho, está dando uma folhinha nova e tal, e agradece. Tem que agradecer, gente. Tudo a gente tem que agradecer. E gratidão é o que eu deixo aqui. Dilma Oliveira, muito obrigado por esse bate-papo. Primeiro bate-papo nosso de muitos. Oxe, já? Olha, a gente já está chegando no finalzinho do nosso programa. Pois é. O papo estava tão bom. Cara, eu vou no embalo aqui. Está tão bom. Olha, e eu adorei a parte da mediunidade. Olha, eu queria conhecer um pouquinho mais sobre isso, porque eu acho interessante. Tem uma série, aí o pessoal de casa que gosta muito de série, que é Cold Case. Não sei se você já viu essa série. Cold Case. Ela é bem engraçado, gente. É bem engraçado, porque a menina, ela é médium, ela tem esse dom de mediunidade, só que ela trabalha numa loja de antiguidades. E aí, gente, é muito boa a série, muito boa mesmo, assistam, porque ela tanto atrai pessoas legais que querem se comunicar com os seus familiares, querem desvendar um mistério de um assassinato, de alguma coisa que aconteceu com ela, para ela ficar bem e tal, na plenitude, quanto também coisas horrendas, são monstros, bichos e tudo mais. Aí é que tá. Pois é, mas é justamente isso, são adoecidos, entende? São pessoas que estão adoecidas, né? Eles se transformam daquele jeito ali porque eles ainda estão doentes. Tem uma ótima educação ali na série, porque depois ela começa a ver por que a pessoa está tão assim, tão agitada, pega e tal, eu quero te matar, e ela não tem nada a ver, coitada, com o negócio. E ela consegue desvendar o negócio. Por que a pessoa fica assim? Depois ela vai... A gente vai falar sobre isso, assim. Hoje eu dei só uma pincelada, assim, porque é tanta coisa que você termina meio que... Claro. Até os temas começam... Mas a gente vai fazer. Vamos sim. Eu vou pegar um... Pega um tema específico. Semana que vem, quem sabe? Ou no próximo, no ano que vem. E mete bronca neles, tá? Mete bronca nesses temas bacanas. Gente, esse é um aperitivo aí do universo holístico com a Dilma Oliveira, essa maravilhosa que eu mando um beijo. Me mandou uma mensagem muito bonita, viu? Eu quero dizer até aqui no ar, em relação à Rede Relâmpago, no qual muita gente já sabe da história, né? Como é que surgiu, se era uma... Mandaram para você. Pois é. Olha, ela fala, mandaram para você. Tá vendo? É como se fosse uma missão. E a missão que a gente tem realmente fazer mais que lives. É o que a Tatiana fala aqui muito bem, e as outras parceiras, os outros especialistas. Olha, hoje, deixa eu dar boas-vindas ao Marcelo Filon. Compartilhamos experiência. Compartilhamos conhecimento. Compartilhamos conhecimento. Vou dar um beijo para o Marcelo Filon e para a Nayara Dordete, que estão chegando para o Relâmpago nos Esportes. Tá? Saíram o Alexandre Valente e o Jacques Turília e entraram eles dois para fazerem a estreia. Vão estrear no domingo, no Relâmpago na Copa. Aliás, durante a Copa do Mundo, nós teremos lives de Copa do Mundo, sobre a Copa do Mundo, lives curtas,
com esses profissionais. E, é claro, todos os outros especialistas da Rede Relâmpago estão todos abertos a participar. Vou mandar o link, vou jogar o link lá no número dos parceiros. Quem quiser comentar, olha, o Catar não jogou bem, o Brasil não está legal, a Argentina não pode. Podem ficar à vontade, porque vai ser a Copa do Mundo o nosso tempo. Muito obrigado pro pessoal que chegou, entrou, muita gente boa. Pessoal que gosta muito da Dilma, aguardem que a Dilma tem muita coisa legal ainda nesse programa para poder compartilhar conhecimento. Dilma, quer mandar um beijo, um abraço para alguém especial? Por favor, fica à vontade. Eu quero mandar um cheiro para todo mundo e quero agradecer imensamente a todos que estiveram aqui com a gente. E é isso. Mandem suas perguntas também, coisas que vocês... A gente vai falar também sobre sonhos, que é uma das coisas com as quais eu trabalho, análise de sonhos. Então, manda pergunta. Outro dia tive um sonho. É isso. Eu ia mandar para você, Dilma. Dilma, sonhei com esses 2 números e quem me mandou foi minha avó. O que eu faço? Jogo no bicho, jogo no Loteria Federal. O que quer dizer? Não, aí a Dilma vai analisar e vai dizer, não, vamos fazer por esse lado aqui. Tem todo um processo aí. Beijo, minha querida. Luz, obrigadão, querido. Luz e cheiro para todo mundo aí de casa também. Até a próxima. E você que pensou que se fosse uma live, não é uma live não, gente. É mais que live. Porque aqui a gente compartilha. Aqui compartilhamos conhecimento. Até a próxima. Tchau.